O cultivo de mandioca tem se mostrado rentável ao agricultor que pode comercializar, tanto em natura quanto para a indústria de produção de farinha. Seja para o consumo interno com grande aceitação na mesa brasileira in natura ou industrializado ou para exportação. No Paraná, por exemplo, a fécula de mandioca viu as vendas no mercado internacional crescerem 80%. A cultura tem ganhado a simpatia dos produtores rurais que aumentaram a área de cultivo, como é o caso da Vanusa. A questão da rentabilidade, para mim, para minha família. Antes a gente trabalhava uns aqui, outros fora, né? Agora trabalhamos todos aqui e tá garantindo, digamos assim, o sustento de todo mundo, toda a família aqui. A produtora sempre trabalhou com o cultivo da mandioca, mas não em larga escala. Depois da assistência do Senar e de todo o planejamento técnico, ela percebeu que esta é uma cultura muito rentável para sua propriedade. Essa assistência técnica ela vem direcionada para o produtor, alguns deles não ficarem desassistidos sem esse acompanhamento, e também na questão gerencial da própria empresa dele, da própria produção. A gente sempre busca estar direcionando aí o que ele pode estar investindo ou o que ele pode estar reduzindo de custo. A mandioca ocupa 6 hectares da propriedade. A produção intensiva se iniciou há menos de um ano, mas manejar a lavoura não é tarefa fácil e requer capricho. Primeiro, se deve selecionar a maniva para dar continuidade à produção. Para isso, se escolhe as mais robustas. Em seguida, o plantio deve seguir um espaçamento adequado. Vanusa utiliza 1 metro por 1,20 m. E claro, antes de estar realizando esse plantio, está também trabalhando, né, com tanta questão da adubação do solo, a correção do pH do solo também é muito importante. A gente não pode comparar essa adubação a uma adubação que é realizada na soja, realizada em pastagem. A mandioca ela não necessita muito desses nutrientes adubos, mas também a falta deles influencia aí diretamente na sua produção. O produtor deve se atentar à época de plantio. Para o bom desenvolvimento, os períodos chuvosos proporcionam maior absorção de água nas fases iniciais. Por ser uma planta rústica, se tiver oferta de água abundante no começo, ela consegue tolerar bem os períodos de estiagem. Em relação às pragas, formigas e cupins são as mais preocupantes. Primordial a gente fazer o monitoramento dessas pragas e o quanto antes fazer esse controle, né? O controle se dá bem no início. É claro que a gente não pode esquecer que deixar ali sem esse monitoramento, porque pode vir aí a ocasionar alguns danos ainda. Além da formiga e cupim, tem bastante pragas aí relacionadas ainda, insetos pragas aí na mandioca, como o próprio mandruvá. No entanto, nesses últimos meses aí a gente não tem observado uma intensidade de dano significativo. Outro problema encontrado na lavoura são as plantas daninhas que provocam a mato competição. Neste caso, hoje ainda não existem registros de produtos para controle. A única solução é eliminar as plantas roçando o local ou arrancando o problema pela raiz. Algumas doenças de solo também podem afetar a qualidade da mandioca, causando a podridão. Algumas incidências de fusariose nas raízes, isso acaba sendo um pouco comum aqui na nossa região. Por ter a incidência aí de solos mais argilosos, acaba que esses solos eles conseguem tá trazendo aí alguns danos nas raízes relacionados a essas podridões que são ocasionadas aí por algumas doenças de solo. Mesmo com as dificuldades no manejo, o mercado da mandioca está em crescimento e é cada dia mais diversificado. Hoje o mercado da mandioca está direcionado tanto para a questão da indústria, a gente pega aí as farinhas, até a própria comercialização da cerveja, e também o mercado em natura. Claro que são dois mercados aí que bem diferentes, porque a comercialização em natura, o produtor tendo o mercado, ele consegue estar entregando com um preço muito mais interessante do que a comercialização dela para farinha ou para cerveja.